É mais uma polêmica em Solo Leveling. E eu não tô falando aqui da comparação entre o Beru do anime e o Beru do manhwa, que não tem nem comparação aqui, pô. No manhwa tá muito melhor. O que eu tô falando aqui é da passada de pano que o anime deu para os personagens japoneses da sua própria obra. E eles fizeram isso para tentar agradar o público japonês, mas o resultado é que tem uma diferença bem grande entre a obra original e o que foi mostrado no anime. Para falar a verdade, todo o envolvimento entre Coreia e Japão é sempre muito tenso, porque lá as coisas são piores do que Brasil e Argentina. Tem uma parada histórica bem pesada entre esses dois países, caso você não saiba. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão acabou invadindo praticamente toda a costa ali da Ásia, incluindo a própria Coreia. E os japoneses, como estavam em guerra, considerou que tudo era permitido. O resultado é que eles criaram casas onde soldados japoneses podiam se aliviar com as coreanas, entre outras várias coisas bem pesadas que o Japão fez, e tudo isso com a desculpa de que guerra vale tudo, mas a Coreia não concorda com isso, fala que até mesmo nas guerras tem coisas que você deve seguir. A Coreia então brigou com o Japão por causa disso durante todo esse tempo, e só em 2015 que o Japão pediu desculpa e disse que ia indenizar as pessoas que sofreram com essa barbárie. Mas o problema não acaba aqui, porque em 2018 a Coreia descontinuou esse projeto do Japão, dizendo que eles não indenizaram, não fizeram o suficiente por essas pessoas. Fato é que tem passeatas lá por causa dessas mulheres de conforto, outras pessoas também têm parentes muito próximos, como avós, que sofreram esse tipo de coisa. Então é um assunto bem delicado lá na Coreia, e por isso muita gente lá na Coreia, muitos coreanos, não gostam de muitos japoneses. Lógico que sempre tem aí uma parcela da população que segue esse pensamento e outra parcela que já esqueceu isso daí. E o que tudo isso tem a ver com o Solo Leveling é que tem uma teoria rodando não só aqui, mas lá também, que o autor de Solo Leveling é uma dessas pessoas que não gosta muito do Japão. Apesar de que essa informação nunca tenha sido confirmada pelo próprio autor, mas também nunca foi negada. Então pode ser que ele odeie, pode ser que não. Mas o que reforça essa teoria é que os personagens japoneses retratados em Solo Leveling na obra original são meio cuzões. No capítulo onde tem aquela lutinha entre os caçadores japoneses e os caçadores coreanos, teoricamente era para ter uma disputa amigável, mas no manhwa parecia mesmo era que os japoneses queriam humilhar os coreanos e viam os coreanos como inferiores, já que eles se consideravam mais poderosos que os coreanos. No anime isso daí deu uma abrandada, os japoneses não pareciam ser tão escrotos assim, apesar de ter um maluco lá que tentou dar um bicudão na menina, o que não seria muito legal, mas deu a entender que era só um estado que ele estava do seu próprio poder. Ainda assim, o Goto, que é o representante do Japão, o caçador mais forte do Japão, ele também não era um cara tão simpático assim. Na verdade, ele parecia causar ferimentos graves ou até mesmo matar o Sundinho. No anime, o máximo que aconteceu é que parecia que ele queria dar uma cutucada no olho do Sundinho, de novo fazendo com que esse personagem japonês aparecesse de uma forma muito mais branda. Outro acontecimento diferente, agora bem diferente do manhwa pro anime, é que no final dessa disputa, o Goto ficou meio que impressionado, um pouco desesperado, por causa da diferença de poder entre ele e o Sundinho. Ele acabou percebendo que o Sundinho era muito mais forte que ele, e isso deixou o cara meio desesperado. O caçador mais forte do Japão ficou em uma posição não muito confortável. Já no anime, nada disso aconteceu, fazendo com que o caçador japonês não saísse tão humilhado dessa forma. E claro, todo mundo que leu o manhwa não gostou muito disso. Toda vez que tem uma mudança drástica, a galera acaba botando um pouco de hate por causa disso, e principalmente ligando aos fatos históricos que eu mencionei no começo do vídeo, essa treta entre Coreia e Japão. Porém, eu venho aqui para desfazer essa treta, porque essa não é a primeira vez que o anime de Solo Leveling faz mudança, e não é com relação somente aos personagens japoneses não. O próprio personagem principal, ele é muito mais ameno do que no manhwa. Se os animadores japoneses quisessem mesmo fazer mudanças só por causa dessa treta histórica, então não teria sentido em eles deixarem o próprio personagem principal muito mais bonzinho do que no manhwa. No manhwa, por exemplo, o Sundinyu parecia mesmo querer matar certos humanos
humanos que faziam cagadas. Um exemplo é aquele caçador nível A que ficou preso com ele naquele mundo de gelo. No anime pareceu que ele não tinha muita opção, mas no manhwa ficou claro que o Sung Jin-woo queria mesmo era punir esse cara, porque ele considerou aquele cara um cara safado que merecia punição, então acabou matando ele. Então o que acaba acontecendo no anime é que o próprio personagem principal é muito mais bonzinho. As escolhas dele de matar outros personagens humanos parecem praticamente não escolhas, parece que ele é obrigado a fazer isso. No manhwa fica um pouco mais claro que realmente ele escolhe fazer essas ações de assassinato mesmo. Então eles deram uma abrandada até mesmo no personagem principal. Isso tudo quer dizer que o que eles estão pensando não é nessa treta entre Japão e Coreia, os animadores no caso, e sim que eles querem é agradar o público japonês, porque apesar de ser uma obra coreana, é uma obra coreana feita em um anime japonês. Eles estão produzindo para o público japonês. E aí eles estão fazendo mudanças que eles acreditam que agradam mais o público. E na minha opinião, eles estão fazendo um ótimo trabalho. É lógico que tem a comparação aqui de um personagem de outro que no manhwa, que é muito bem feito, está melhor do que no anime, por exemplo, o próprio Beru, pô, não tem nem comparação, mas de forma geral eles estão fazendo um ótimo trabalho e adicionando bastante cena de ação também, como por exemplo naquela dungeon onde o Sung Jin-woo enfrentou os orcs. Cara, ficou muito da hora, eles adicionaram bastante cenas e ficou talvez até mesmo melhor do que no manhwa. Então eles estão aproveitando bem essa obra, estão produzindo muito bem e estão investindo muito legal. Só não gostei muito mesmo do Beru, que era pra estar mais da hora, hein? Eles vacilaram aqui.